Agora a gente vai falar de sono, né? A gente sabe que é um dos pilares mais importantes para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para a gente dar conta aí dessa rotina que a gente tem todos os dias, produção de hormônios. Então a gente convidou mais uma vez Dr. Danilo Esguilar, que é médico do sono. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo. Esse assunto é importantíssimo porque não dá para falar do sono se a gente também não comentar a respeito das posições, né? É verdade. Que a gente tem até ao longo da noite. Tem gente que se mexe tanto que acaba dormindo de muitas formas, né? Ao longo da noite. Então a gente vai falar um pouquinho dessas posições e por isso que a Aline está aqui. Bem-vinda, Aline Fernandes, que vai ser a nossa modelo, né? Para exemplificar tudo isso. Doutor, já te pergunto, existe uma posição ideal ou não? Não. Não, né? Porque não estamos preparados também para ficar tantas horas com o corpo na mesma posição. Exato, Carol. Então, assim, existe a posição ideal para cada um, né? Cada um fica mais à vontade, relaxado, de acordo com o que você tem, assim, de mais naturalidade, mais tranquilidade. E é claro que a gente vai modificando a nossa posição ao longo da nossa noite. Não é? E se a gente também está numa posição que não dá esse conforto e essa sensação que a gente está se sentindo bem, você não pega no sono e aí também não dorme do mesmo jeito. Né? Exato. Então, assim, o ambiente para o sono é favorável para a gente ter uma qualidade adequada. E faz todo sentido a gente estar num ambiente pouco iluminado, bem arejado e também as condições de colchão, de travesseiro, faz toda a diferença. Que é o que a gente vai mostrar para vocês. Eu não sabia disso, tem uma tabela super legal, mas antes eu vou convidar a Aline, ela já pode ficar aqui, Glaucia, para a gente colocar então aqui na tela. A Aline acho que vai colocar a cabeça depois ali, o doutor vai dando essas coordenadas, mas antes da gente, pode deitar, viu, Aline? Fica à vontade. Antes da gente falar de cada uma das posições que a gente colocou já aqui, vamos dar uma olhada nesse quadro? Se você quiser ficar aqui, doutor, para esse momento antes da gente começar, vai entrar um quadro aí para vocês na tela, que explica um pouquinho como é que a gente escolhe o colchão, é isso? Através do peso? Também tem a questão do peso, tem a questão de ser homem ou mulher, tem a questão da posição da coluna, enfim, tem uma série de questões, Carol, que a gente leva em consideração para que a gente avalie posição, tamanho do colchão, muitas vezes também a mobilidade do colchão, ser um pouquinho mais endurecido, ser um pouquinho mais mole, faz toda a diferença. Por exemplo, entrou aqui pra imagina que você tem alteração de peso, então você na verdade aqui calcula a questão do biotipo em relação a peso e altura, né? E aí você faz esse tipo de cálculo teoricamente para que você tenha a melhor condição para você. É muito individual. Que interessante. Né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa num casal ali, que vai ter altura diferente, peso diferente, tem que chegar, então, num meio termo que seja importante para os dois. Você tem razão. Né? Não dá para ser tão bom para um e muito ruim para o outro. E você pode fazer esse tipo de compensação. É possível hoje fazer esse tipo de ajuste do colchão, do tipo de travesseiro. Às vezes o colchão pode ser muito mole para um, aí você tenta compensar com a altura do travesseiro, por exemplo, para um parceiro ou para o outro. Tá certo. É isso. Vamos começar. Então, quem tiver dúvidas, manda mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. Depois a gente mostra mais uma vez a tabela e deixa lá nas redes sociais para quem quiser ter acesso, né? E ver se tá fazendo certinho em casa. Vamos começar com o primeiro? Dormir de bruços. Então já vamos usar nossa modelo aqui, de bruços. De bruços, olha lá. Isso. Bom, essa posição de bruços, a gente já sabe intuitivamente assim, para a mulher não é a melhor posição. Não é a melhor, Você tem a pressão aqui na região dos seios, né? E veja a posição da respiração dela. Ela tem que ficar de lado, respirando pela boca. Então, muitas vezes ela se coloca de boca aberta, porque imagina, a hora que você relaxa, e a gente tem aquele sono mais relaxante, que é o sono REM, a gente abre a boca por conta de um relaxamento natural. Então essa é uma posição que a gente tem que tomar cuidado com esse processo da respiração, a gente tem que tomar cuidado em relação à mulher, e aí entra um travesseiro, por exemplo, aqui embaixo do quadril, Aline, isso, Então quem gosta de dormir de bruços... Isso, por quê? A gente já tem uma curvatura natural da coluna, é uma lordose natural. Imagina se a gente mantém essa posição aqui muito encurvada, você não faz com que essa coluna fique relaxada, repousada. Entendi. Então ela acaba acordando com dores na região lombar. Então, para quem gosta, não abre mão e não consegue mudar, coloca um travesseiro. Essa é a melhor recomendação, porque você mantém retificada a coluna lombar.
Mas, doutor, você sabe que é interessante? Eu já ouvi essa história mais de uma vez e aconteceu comigo. Dormi uma vida toda, acho que de bruços. Quando eu engravidei, não dava. Não e aí, dava de depois, lado. você muda e não volta. Eu não sei, eu já ouvi com muitas mulheres exatamente esse relato, né? De uma fase de adolescência e tal. Começa assim e depois vai modificando. Perfeito. A gestante tem que se ambientar, dormir mais de lado. Isso é verdade. Porque a gente não comprime uma veia, chamada veia cava. Né? Então, quando eu fico do lado esquerdo. Então, para a grávida, especialmente, a recomendação é que ela se coloque mais do lado esquerdo, especialmente para não ter. E aí, como você bem falou, de repente você pode se habituar a ficar nessa posição. Então, basicamente é isso. A gente tem um hábito que vai modificando. Tá aí. Vamos para o próximo, então, que tem Muito muitas bem. dicas, hein? Aqui não é para todo mundo dormir bem. Então, assim, você não consegue dormir de outra forma, usa essa dica. Isso. Aí, para quem gosta de dormir, então, né? Viradinha assim para cima, tal. O de clássico costas, ali, de costas. Isso. Então, Carol, assim, a primeira questão, de novo, é a gente pensar na região da coluna, né? Então, imagina para quem tem aquelas hiperlordoses, que é você tem a curvatura acentuada da coluna, né? Então, Aline, como a gente combinou, faz aquela posição do quadril ao contrário, fazendo a pressão aqui no quadril e elevando a sua coluna. Imagina só. A pressão que ela faz na região do quadril em relação à coluna dela ser mais curvada. Entendi. Aqui entra nessa consonância essa ideia, dá uma olhada, do quanto a coluna dela lombar fica distante do colchão. Então, por exemplo, um colchão mais duro para alguém que tenha uma hiperlordose é ruim. Eu preciso acomodar melhor essa coluna dessa pessoa. Então, esse cuidado que a gente tem que ter nesse momento dessa curvatura da coluna. Então, uma recomendação para que eu também tenha essa retificação é aqui, ó, um travesseiro embaixo dos joelhos. Veja que interessante. Mas mesmo quem não tem essa curvatura tão acentuada, tu pode fazer a mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa. É a recomendação. E relaxa, né, lá que gostoso. E relaxa, exato. E outro problema, né, que quem dorme muitas vezes de barriga para cima, o que a gente tem? A gente tem essas estruturas do pescoço, nós já tivemos oportunidade de falar aqui uma ocasião sobre ronco, sobre a apneia. É a posição que muitas vezes faz com que essa pessoa tenha mais chances de ronco e apneia do sono. Entendi. Então é uma posição que a gente muitas vezes lá no consultório fala, você piora de barriga para cima? Ou então a esposa, o marido fala, olha doutor, piora de barriga para cima. Tem que empurrar, então aí vai ser a nossa próxima posição, que é a posição de lado, porque isso efetivamente diminui a chance de ronco e apneia do sono. Mas para quem não ronca, para quem se sente bem... Confortável, basta fazer esse tipo de conforto, tomar cuidado em relação ao colchão que nós falamos, mas pode ficar numa posição assim, tranquilamente. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto que a gente tem mais uma posição. Mandem mensagem, que esse assunto é interessante, né, doutor? Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Mas a gente vai então para outra posição que a gente está falando aqui, né? Doutor está dando dicas, como é que a gente vai se adequar então para aquilo que a gente já faz como hábito e se sente bem. Perfeito. Quem aí dorme de lado? Vamos lá. Então, quando a gente se coloca de lado, a gente tem que ter, na verdade, 3 preocupações. A primeira delas é como o nosso travesseiro fica em relação à nossa altura do pescoço e à nossa altura do ombro. Certo. Né? Porque se ela fica muito, esse travesseiro fica para cá, eu faço um processo muscular, uma força muscular inadequada nesse momento. Então, eu preciso colocar o travesseiro de tal modo em que eu fique com o ombro e o pescoço numa posição mais retificada. Essa é a primeira questão. A segunda é a que a gente pode pedir para colocar um travesseiro entre os joelhos aqui. Porque isso também faz relaxar. E fica retinha. Né? E ela fica retinha. E aí, a terceira questão é em relação ao braço, a posição do braço. Porque muitas vezes esse braço pode ficar apoiado, pode ficar meio dormente, pode incomodar. Então pode entrar um terceiro travesseiro aqui, ó, para que ela abrace o travesseiro. Pode ser aquele que também eu lembrei de grávida. Eu ia te falar que era isso. O grandão assim, né? Este travesseiro grandão substitui os dois, porque um só
pode corresponder tanto para a região das pernas quanto para a posição do braço. E aí pode ficar a noite inteira assim? Fica muito bem assim. A pessoa está totalmente relaxada e bem acomodada aqui. Doutor, e a gente não está falando de crianças, mas a gente pode incluí-las nessas dicas também, né? O maior cuidado com criança é naquela primeira fase inicial, com 1 aninho de idade, que a gente lembra bem que a criança tem que evitar que ela fique de barriga para cima ou de barriga para baixo, que seria extremamente ruim. Sim. Então, o que os pais têm que fazer é fazer uma espécie assim, ó, de cerquinha com travesseiros para que ela tente ficar o mais natural e de lado possível. Doutor, é tão interessante, não é o nosso assunto de hoje, né? Inclusive é um assunto polêmico, a gente até, não é uma editoria do Você Bonito entrevistar pediatras, mas hoje os pediatras, eles falam que a criança, se ela estiver virada para cima e ela precisar regurgitar, etc., ela tem automaticamente, né, a viradinha do pescoço. Perfeito. Eu nunca tive coragem. Meu filho sempre dormiu de lado. Você teve, Glaucia? A gente dormia como? Eu nunca tive coragem, sempre deixei de ladinho com os rolinhos. É isso aí. Porque eu falei... A gente quer que a criança permaneça assim. Né? E o mais temeroso é a criança de bruços. Sim, porque aí ela fica reinalando gás carbônico. Sim. E aí existe uma questão aí que a gente chama morte súbita do recém-nascido. E é uma questão assim realmente importante. É importante a gente relatar, porque isso de fato pode acontecer, mas todo o cuidado que a gente tem que ter para a criança é favorável para evitar esses percalços. Tá certo. Tem perguntinha já? Tem na tela. Daqui a pouco a gente vai para a próxima também, ó. Margarete, obrigada, um beijo. Durmo de lado, mas sempre acordo com o braço ou mão dormente. Seria a posição? Tá vendo? Essa é uma ideia interessante. A posição realmente favorece esse tipo de adormecimento. Então, a questão do travesseiro faz com que a gente acomode o braço de uma forma mais natural. Ela pode permanecer de lado e aí não tem esse processo do braço. E doutor, tem muita gente que tem a síndrome, né, do túnel do carpo. Perfeito. E tal, e isso, se dormir assim, pode piorar. Sim, porque você fica comprimindo uma região por muito mais tempo. Tá. E quanto mais você fica numa posição viciosa, vamos dizer assim, isso é pior para quem tem já essas síndromes, por exemplo. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Mari, um beijo. Quando eu durmo de barriga para cima, eu engasgo de chorar. Acordo muito assustada. Por que isso ocorre? Eu tenho pangastrite, então estou dormindo agora de lado, com o apoio de um travesseiro no meio das pernas, que é o que o doutor comentou. Muito legal esse comentário, porque é mais um daqueles percalços, vamos pôr a nossa modelo agora de barriga para cima, né? Então você favorece a produção de ácido, né, para essa região, e aí isso fica muito mais fácil que o ácido que é produzido no estômago reflua. É o que nós conhecemos como refluxo gastroesofágico. Tá. Isso, de fato, é mais prevalente para quem fica de barriga para cima, né, até por uma questão associada a esse tipo de ergonomia. Então, você tem tanto esse processo, como ela já falou, eu tenho pangastrite, então ela produz o ácido nessa região, vem para a região mais ácida, para a região mais alta, e aí forma esse processo de eu sinto um pigarro, aí pode tossir, porque realmente o ácido vem para a região mais alta aqui. Então, o ideal para quem tem refluxo... Mais de lado. Mais de lado. Sem dúvida. Acho que chegou até perguntinha de refluxo aqui pra gente. Olha lá, quem escreveu, vamos ver. Obrigada, Sara, um beijo. Qual a melhor posição, então, para quem tem refluxo? Então, de lado, né? E ainda tem alguns trabalhos médicos falando do lado esquerdo. Ah, é? Já tem alguns trabalhos tentando demonstrar que quem ficou do lado direito teve alteração do pH diferente de quem se colocou do lado esquerdo, imagina. Que coisa, isso não é uma verdade absoluta, não são trabalhos, assim, vários trabalhos, mas já tem alguns trabalhos dizendo, olha, quem tem refluxo de lado e especialmente do lado esquerdo. Mas, doutor, tem aí algumas outras questões, né? Que você, como médico do sono, está pensando aí na nossa qualidade de vida, Sim. Mas dermatologistas dizem para a gente não ficar amassando a pele. Pois é, essa é uma delas, né? Também tem essa então questão, todos têm os seus, né? Não é fácil, né? Não dá os pra seus dormir comentários. A vida inteira da mesma forma. Se você dorme para um lado, outra noite, você tem que virar para o outro para pelo menos amassar. Estica de forma assimétrica. Não é? A gente já fez essa pauta aqui, eu tô me lembrando agora. Tá certo. Tem mais perguntinhas? Não, para a próxima? Vamos lá.
Próxima posição, dormir de conchinha. Legal, uma posição interessante, né? Tem trabalho mostrando também que o abraço aumenta um hormônio chamado ocitocina, que dizem que é o hormônio do amor. Perfeito, Carol. Então, para a mulher, isso, olha lá, para a mulher, né, ela fica bem aconchegada, realmente é uma segurança, né? Passa essa relação de confiança. A gente brinca que para o marido não é muito bom, né? Porque o braço do marido fica esmagado, fica com o cabelo na cara. Né? Mas nesse caso tem que colocar travesseiro também? Existe um travesseiro próprio, às vezes até para colocar o braço por baixo, você acredita? Que legal! Então pode, se você tem esse hábito de ficar realmente agarradinho à noite, você tem uma forma de colocar esse braço mais acomodado e não ficar dormente. Que interessante. E aí pensando então, né, na outra pessoa. Na outra Quem pessoa. vai estar com o braço ali. Exatamente, porque esse braço tem que ficar bem acomodado. Mas aí a gente usaria a mesma dica que você passou para dormir de lado e colocar o travesseiro Vale aqui. a pena o travesseiro. Também, exatamente, né? também o travesseiro. Perfeito, Carol. Tem mais uma, olha, além de dormir. De conchinha, na posição fetal. Olha que interessante essa também. Essa é uma posição que a gente faz muitas vezes por conta de evitar dores. Sim. Né? A gente usa até um termo posição antálgica, né? Que é a posição para evitar. Então, claro, essa é a posição que a gente fica, né, no nosso ventre materno, e a gente muitas vezes herda isso da nossa própria genética, da nossa própria, né, o início da nossa vida. Muitas vezes a gente então faz esse tipo de posição para que a gente evite dores, para que a gente fique mais aconchegado. É claro que a gente também faz conservação de energia, conservação de calor. Quando está frio, eu preciso me encolher para isso. Isso é algo primário mesmo, né, da nossa subsistência e é super saudável. E pode colocar travesseiro? Mesma questão. Você coloca o travesseiro, acomoda as articulações, né, e você fica ali mais aconchegado. Tá certo. Cólica, né? Quando tem... Perfeito. Né? Dores de cólica, a mulher sofre muito com isso. Lembrei. É verdade. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Regina, um beijo. Para quem tem bruxismo ou ATM, né? Isso. Teria alguma posição que ajudaria a aliviar as dores? ATM, só para então ilustrar, é a articulação temporomandibular. Essa região aqui da mandíbula, para quem tem aquele processo de apertamento ou o ranger dos dentes. Esse é o bruxismo, né? Então, se tem alguma posição ideal, normalmente mais de lado também. Porque a gente entende que quadros respiratórios podem favorecer o quadro de bruxismo. Então, já tem muita essa associação de ronco, apneia e bruxismo. Então, já que a gente falou que a posição de barriga para cima predispõe um quadro de ronco e apneia, que tal colocar esse indivíduo de lado, porque isso pode melhorar. Olha que bom, gente, tá aí. Então, de lado tá ganhando, né, doutor? Tá ganhando de lado. Isso. Vamos para a próxima perguntinha, dá tempo de mais uma, olha lá. Obrigada, Fátima, um beijo. Não faço uso de travesseiros, durmo de bruços e de lado. Dobro sempre a perna nessas posições, está correto? Desde que você não tenha prejuízo na coluna. Porque eu entendi a posição, ela dá uma dobrada na perna, fica de bruços, né? Quer dizer, faz uma posição intermediária entre de lado e posição de bruços. Desde que você não tenha prejuízo na coluna, acorde bem, acorde sem dores, tá liberado, né? Tá certo. Porque é a posição ideal para o teu pescoço, para o teu processo muscular cervical, lombar. Então a gente diz isso. A sua primeira pergunta foi excelente, né? Existe posição ideal para dormir? A gente devolve essa pergunta. Qual é a melhor posição para você? E aí a gente entende que como você acorda. Você acorda satisfeito, descansado, reparado, sem sonolência. São pistas que a gente tem ao longo do dia para dizer, bom, eu estou realmente favorecendo o meu sono, estou no ambiente correto e a gente sempre reforça, né? Pouco iluminado, a gente sabe, né, que tem muita gente que coloca lá um celular ligadinho, uma luzinha ali. Então esse ambiente é extremamente importante para a gente ter o sono de forma favorável. Agora estão perguntando, doutor, nas redes sociais, e quem dorme com as crianças? Ou que acorda, as crianças já estão lá, né? No meio da noite apareceram. Você sabe que... Não é fácil. Isso não é fácil, né? Em algum determinado momento da vida a gente tem que passar por isso, que é a fase de transição da criança que está ali
perto do leito dos pais e começa a se colocar na cama dela efetivamente, e a gente tem que tentar dar pistas para as crianças, né? Dizer, olha, o papai e a mamãe têm a cama deles, você tem a sua caminha, você precisa começar a dormir na sua cama, e estas pautas, essas conversas são muito importantes com a criança, porque isso, de certa forma, faz com que a gente consiga condicionar que essa criança tem que começar a dormir no quartinho dela, no cantinho dela. Mas não é fácil não, né, mamães? Não é simples. Bom, e eu, falando bem a verdade, sendo bem sincera, eu acho uma delícia. Filho é a coisa mais gostosa do mundo, né? É verdade. Sentir cheirinho, abraçar o filho, dormir, eu acho maravilhoso também. Mas enfim, continuamos aí, né, todos os dias em busca, então, de uma noite de sono adequada pra gente acordar no dia seguinte e dar conta desse recado todo, né, doutor? Porque não tá fácil. É verdade. Pra todo mundo é difícil todo Precisamos dia, né? ter um sono bom. Eu vou te agradecer. Gente, doutor Danilo Esguilar, que é médico do sono, uma simpatia, já esteve aqui com a gente. Vou deixar o Instagram dele pra vocês, que é o @doutorabreviado.danilo. Vou soletrar o Esguilar. SGUILLAR. Certo? Doutor.danilo.esguilar, você já encontra o trabalho dele. Um agradecimento à Aline Fernandes. Tá relaxada aí, né? Já deu soninho, não deu, Aline? Quase dormiu. Nossa, que coisa boa, gente. Que delícia. É bom dar uma relaxada. Ela é da Maxfama. Vou agradecer Maxfama sempre pela parceria, @Maxfama_oficial. Obrigada, viu, Aline? Pode relaxar mesmo. Doutor, obrigada. Adorei. Obrigado, Carol. Maravilhoso. Até a próxima, Até. viu? Obrigado. Pois